Foi Cigarros Molhados aqui comigo. Um prazer estar te entrevistando. Fala, Obrigado pela Lucão, valeu. presença. Tamo junto, velho. E eu sempre costumo começar perguntando, né, para quem não conhece a banda ainda, né? Como é que foi a história do Cigarros Molhados? Vocês estavam fumando aí com uma chuva? Como é que aconteceu isso? Quem dera, né? Mas assim, a gente, na verdade, sempre foi interessado por música antes da banda começar de fato, assim, sacou? Cada um com seus backgrounds, experiências, referências, estudos, inspirações, sacou? Mas a semente inicialmente foi plantada por mim pelo Samuel, que é o baixista da banda e tal. A gente se conheceu da infância para adolescência, assim, e ficou inseparável mesmo. A gente saía sempre junto, escutava som, ia para ver shows, e aí ele também tinha várias bandas, eu via ele tocar e tal. E a gente tentou algumas coisas paralelas, eu também comecei a entrar em umas bandas nessa época, que não era o meu forte, porque realmente eu não pensava em realmente ter uma banda de fato, tentei outros projetos e acabou não acontecendo. E aí em 2023, fruto dessas improvisos, essas composições e arranjos que a gente tinha feito nessa longa amizade, a gente decide formar a banda e conhece o Felipe Snow, que é o guitarrista, e o Gustavo Helena, que é o baterista. E aí a gente Legal. começou a tocar junto, cara. Começou a tocar junto e a gente começou a ver que a gente tinha algumas influências em comum, apesar de no dia a dia escutar coisas diferentes, assim e tal. A gente embarcou nessa jornada musical e saiu em busca de nós mesmos, assim como banda, tá ligado? De alguma forma, assim que eu. Sim. Bacana. E a música, então, individualmente, ela sempre fez parte da vida de vocês, né? Ela estava presente, né, de certa forma, né? Ah, sim, igual que eu te falei, cada um com seus backgrounds, enfim, experiências, né? Embora eu não pensasse, eu falando de mim assim, embora eu não pensasse em realmente ter banda, essas coisas assim no começo, os outros caras não, eles sempre foram músicos mesmo desde que nasceram, Perfeito. assim. E aí, mas a música, lógico, sempre teve presente em casa, no cotidiano, você escuta uma parada e gosta, mesmo você não, né, não te abalando tanto a ponto de tentar aprender a tocar um instrumento, mas você, pô, legal, aquele som ali, legal e tal, você curte, né? E aquela curiosidade que eu sempre tenho. Nome de banda, pra mim é uma coisa muito bacana. Você descobrir a história dos nomes. De onde que veio É, Cigarros Molhados, cara? cara, pra ser sincero, assim, Cigarros Molhados é um nome bem, né, meio punk até, meio trash, Aham. assim, sei lá, ela não quer remeter a gente não faz apologia a fumo, né, nessas Sim, coisas, sim, sim. cigarro e tal, acho que Aham. não tem nada a ver. É mais no Até humor mesmo, porque, né? e até porque não dá pra você fumar um cigarro molhado, teoricamente. Mas é aquela coisa da real dificuldade, assim, pô, você tem um cigarro, ele tá molhado, né? Como fazer essa chama acender, mesmo tá nessa situação de, né, uma coisa molhada, como pode acender, né? Sim, Eu acho que passa também um pouco da dificuldade de você ter um som autoral mesmo também rolando por aí, certo? verdade, verdade. Ele dá esse impacto, né, de Uhum. estranheza, mas no fundo ele dá essa percepção também da dificuldade de você ter como artista ter um projeto autoral e ter a sua música, Sim. acreditar nela e crescer com ela, assim, sabe? Eu acho que é um ponto de vista também. E falando um pouco de Raízes Marginais, que é a nova música de vocês, né? Pode crer. Ela traz uma mensagem forte, né? De resistência, crítica social. Como é que Ah, vocês, enquanto banda, né? Vocês conseguem equilibrar a raiva contra as injustiças, né? Com a aham. esperança que também aparece na música. Você consegue trazer esses dois lados também numa mesma faixa. Na verdade, assim, na verdade é uma declaração de identidade, eu diria assim, né? Uhum. Luta, e solidariedade, unindo críticas e problemas profundos, acho que da sociedade brasileira, né? E é um manifesto, né? Assim, eu acho que por mais que, né? Eu acho que na verdade é uma coisa do coletivo falando junto, assim, e a mensagem real é essa, né? Mas ela valoriza tudo isso que você falou também, né? Ele celebra nada mais que a cultura e a música, no caso. A gente menciona também alguns estilos que a gente gosta no meio da música também. Sim. É, mas assim, eu acho que é uma coisa mais de percepção mesmo. Acho que a Uhum. inspiração para compor essa música, na verdade, ela foi de um momento ali político, social, global que a gente estava vivendo, principalmente na época da pandemia, assim, sacou? Isso aí antes de, né, da banda acontecer e tal, essa música ser Sim. feita, né? Mas precisamente a letra foi escrita por aí e ela se inspira nesses debates dessa época, né? E até Uhum. atuais, se você for parar Ah, para pensar, sim, como sim. desmatamento e Tem coisa que tal. começou ali e nunca parou.
mineração ilegal em terras indígenas, tá ligado? Essa necessidade Aham, que a gente tem da proteção da Amazônia também, dos seus sim. povos, valorizar e entender essas culturas e o meio ambiente é o que a gente realmente quis passar com essa canção. E a forma de resistência que ela deu foi a desobediência, né? Justamente isso. Você pensar fora da caixa, não ficar É, ali, desobediência, sacou? aquela rebeldia de fazer diferente, Fazer né? É isso. diferente, exatamente. E no dia a dia de vocês também, fora do palco, né? Fora do que o público vê também, Aham. como essa ideia de quebra de padrões aparece na vida de vocês? Ela faz parte do dia a dia de vocês? Querer fazer isso? Total, né? Eu falo por mim, assim, eu escrevo as letras, né? Então, todas as letras, elas têm essa abordagem mais cotidiana e pendendo para esse lado mais desse senso comum e crítico até, de uma análise cotidiana tua ali que você pode ter, sabe? E até uma reflexão sobre tudo isso que está acontecendo ao seu redor, na cidade onde você mora, e as questões dessa cidade e tal. Então, para mim, no meu ponto de vista, é sempre mais visando para esse lado, assim, sabe? É todas as Legal. letras. E uma coisa que a gente falou lá no início foi aquela questão de você lançar um autoral, né? Que é difícil, né? E também Aham, você definir sua identidade própria, é uma coisa muito difícil na música. E vocês pode crer. acabam pegando uma mistura, né? Eu não sei se é ska que fala, é ska, né? É ska, né? Ska, punk, hardcore, rap. Você Como foi fala na banda em si ou nesse som, na Raiz Marginais? na sonoridade desse single? Desse single, beleza. É, Mas é isso aí, é um pouco de tudo que os Cigarros Molhados também tem sim. para oferecer, porque assim, a gente tem influência principalmente de funk music, assim, dos Estados Uhum, Unidos, tipo James Brown, sim. The Matters, Funkadelic. A gente gosta muito de punk rock, sacou? Ska, rock alternativo, reggae, rap e por aí vai. Mas falando desse single Raízes Marginais, na verdade ele é um ska, né? Ele é uma batida de ska que nada mais é do que o reggae acelerado, né? Sim. Aquela coisa toda. Uhum, E no refrão, assim, ela puxa um pouco mais pro lado do hardcore melódico, enfim, é uma mistura legal. Essa é a nossa identidade sonora, basicamente. Se você pegar as músicas que vão sair agora, vão sair 3 singles e depois o EP compilado, Surfando no Caos, todas as músicas, elas têm uma abordagem diferente de estilo. Então você vai ter uma lá, que é um ska e tal, que depois uhum. vai para um hardcore, você vai ter uma punk, você vai ter uma rock and roll, você vai ter uma funk e tal. Então a gente gosta muito de fazer essa mistura dentro do possível e encaixar tudo numa coisa Sim. só, assim. E é daí que vem, né, o que é o cigarro, a identidade, né, dos cigarros molhados, né? Um pouquinho de cada um que você vai pegando ali. É um pouquinho de E o cada um bom. e entender também o que a música realmente precisa, e então você Sim, acaba também tendo esse tipo de abordagem, na verdade. Cai um pouco no lado da composição também, ao meu ponto de vista, que é uma coisa que a gente também não tem muita regra para acontecer, pode surgir de uma letra de repente, ou de um arranjo de violão, ou como muitas vezes acontece por improvisações, tá ligado? Os caras começam a tocar, começa a ter uma coisa mais semi-pronta ali, eu acho que eu posso encaixar alguma coisa em cima, então a gente vai montando a partir daí. E às vezes do começo você não sabe do que a música se trata, durante e uhum. nem depois que ela foi finalizada, é uma coisa mais que vem do subconsciente mesmo, assim, sabe? Então por isso que eu acho que tem essa não definição certa de estilo, porém a gente traz um leque de possibilidades dentro desses estilos e consegue encaixar muito bem entre as músicas. E isso é uma coisa muito difícil hoje em dia, né? De você conseguir rotular um estilo para sua música é uma coisa muito difícil. Exato, Porque tem tanta variação hoje em dia de música. é, E, e uma questão, até entrando no processo criativo, né, que você já adiantou um pouco, a letra ela foi escrita antes da música em si, da melodia em si. É, exato. como foi esse processo de conseguir encaixar essas palavras que são tão potentes, né, em uma melodia que veio depois, que nem você está falando? Cara, foi uma coisa assim que fluiu naturalmente no meu ponto de vista, assim. Eu Uhum. acho que as últimas coisas a serem ajustadas assim foi a questão da bateria em si, porque na verdade assim, do meu ponto de vista essa música surgiu, é, ela começou, né, com essa letra e tal, com tudo isso que a gente estava vivendo.
E um dia no ensaio a gente estava querendo compor uma coisa ska mesmo. A gente estava pensando num ska propriamente para essa canção. Então a gente começou a ouvir ska Mundongo, Sublime, Operation Eve, coisas assim ska, sabe? E Aham. aí, pô, música vai, música vem, começou a tocar a Grande Volta do Charlie Brown Jr., tá ligado? Olha só que Legal. botou movimento de Aham. aquele som, ska. Sim, E sim. aí começou a tocar e deu a ideia de uma introdução para uma música nova, assim, sabe? E aí a partir dessa introdução, a parte instrumental da música ela começou a fluir naturalmente, o baixo já estava praticamente estabelecido as partes, assim, o Samuel já tinha feito alguns arranjos antes, a guitarra começou somada na característica do ska mesmo, carregando esse estilo, né? E Uhum. ela leva a música de um tom menor para um tom maior também nos refrões, o que é interessante também de analisar. Mas é isso, a letra já estava pronta antes da música ser criada e não demorou muito para que alguns Então, ajustes realmente fossem estabelecidos. E por último, a bateria. E aí a gente já tinha a canção propriamente. então, nesse caso, o estilo, ele é definido durante o processo, né? Você não começa a escrever uma música já pensando, definindo qual vai ser o estilo que ela vai ser executada, né? Mas também te digo que isso não é uma regra. Se a gente pensar Aham. desse jeito e funcionar pra gente, tudo bem, mas a gente não tem muita regra assim no jogo para Não fazer tem, música. não tem aquela receita de bolo de como você faz uma música. Não, não Eu tem acho isso. que a receita seria juntar nós quatro como indivíduos nessa encarnação dessa banda e acho que isso aconteceria. Acho que essa é a receita. É, E, cara, como você falou, vocês trazem temas muito sérios, né? A destruição da natureza, povos indígenas, mas também falam sobre respeito às mulheres, contra o assédio também. É, É, tem um como, trecho ali, né, que sim, fala. sim. Aham. Como é transformar essas dores sociais, né? Que a gente tá cansado de ouvir, infelizmente, né? Notícias também, né? Transformar essas dores em arte sem deixar que a música perca aquela energia de celebração, sabe? Não diminuir o clima da música, por assim dizer. Esse trecho, né, especificamente que você está falando, ele trata, assim, a Aham, respeito das mulheres, né, sim. falando para os caras aceitarem um não e tal, acho que mais ou menos assim. É um recado direto, né, contra essa insistência e tal, assédio, enfim. Ela mostra a importância do consentimento, da dignidade e tal. Mas ao mesmo tempo, né, eu acho que isso vem muito do ska realmente, porque o ska é uma coisa para cima, é um andamento que você quer dançar, que você quer curtir, mas ao mesmo tempo você está captando uma ideia ali também de uma parada que pode agregar na sua vida, seja essa, seja qual for. Mas ele celebra isso, ele celebra a cultura, a música e tal. E esse legado também agora está com a nova geração, né? Que Sim. essas influências também que a gente traz, que elas não morreram, né? Então a É, gente gosta de falar muito disso também. isso é legal que você consegue abordar temas que são pesados, né? Mas a próprio estilo da música não deixa cair naquele clima, né? Ele acaba conseguindo levar isso de uma forma melhor. Exato, e ao mesmo Com certeza. tempo ele traz a crítica social e tal, e Uhum. ambiental, e enfim, é Bacana. um bom equilíbrio, né? Isso aí. E o clipe, né? Ele foi gravado em um galpão abandonado. Isso eu achei muito legal. Em um estúdio na Serra da Mantiqueira. Cara, Ah, pode crer. como é que veio essa ideia? Tipo, esse cenário, como esse cenário dialoga com a mensagem que vocês quiseram transmitir? De quem foi a ideia disso? De Na gravar lá? verdade foi assim, o clipe, na verdade, a gente tinha a ideia, assim, algumas ideias soltas do que seria, mas nada muito concreto. Então a gente chegou num amigo nosso, que mora lá em Minas, o Ian Pires. Ele é diretor de captação de imagem, enfim, faz umas fotos bem legais. Vira e mexe tá na Patagônia, dando uns cliques assim, ele é bem Bacana. maneiro. A gente chegou nele e falou que a gente tava com uma ideia de gravar um clipe, se ele poderia, né, ter algumas sugestões e tal de gravação e tal. Aí conversamos um pouco com ele, assim, marcamos um dia num bar, assim, e tal, trocamos uma ideia, ele falou, cara, a gente pode fazer umas paradas mais assim e tal, começou a mostrar umas ideias que ele estava tendo na época, assim, né, do Uhum. que ele estava trabalhando, no caso, no que ele estava desenvolvendo e o que ele queria desenvolver com a gente, ele tava falando, pô, eu quero fazer uma parada mais assim, mas eu ainda não achei com quem fazer, o que vocês acham? E aí a gente, pô, pirou na ideia de ter esse lugar amplo, esse espaço e tal, Aham. tipo, você tá tocando ali um som pesado com a sua banda e tal. É,
primeiramente a gente procurou ele para fazer a direção e a captação de imagem. A gente mesmo Aham. produziu, a gente começou a roteirizar o clipe mesmo, pensar nas cenas, depois Foi, entregou para foi ele. foi tudo self-made, né? Pela própria banda que fez. É, cara, e aí a gente teve a produção artística também da Rita Miranda, que é uma Pô, pessoa, uma figura importante aí também, né, de produção cultural e tal. E, e tivemos a direção de fotografia do Ricardo QT Rodrigues, que é um dos fotógrafos mais fodas que tem aí no Brasil, assim, o cara ganha prêmio bom todo demais. ano fora, assim, ele mora lá na Mantiqueira e tal, em Aham. Extrema, Minas Gerais, né, ele mora lá na Muxarabe, lá na Fortaleza de Serra, que ele se encontra lá, um cara magnífico, fantástico, assim, fez umas fotos nossas, uma sessão de fotos e pensou nessa estética também do clipe em algumas coisas que a gente fez no próprio estúdio dele, lá na Serra da Mantiqueira, né, e tal. Então a gente fez Legal. captou algumas imagens ali com refletores e tal, foi bem maneiro. E no clipe também a gente aborda algumas imagens, né, de críticas sociais e tal, enfim, algumas coisas que a música passa também, a gente resolve colocar ali também. E elas foram levantadas pelo nosso amigo Vitor Sanches também, que fez uma puta pesquisa, pegou as imagens pra gente e tal, as que precisou licenciar, ele correu atrás para licenciar e o caramba. E aí isso acabou dando certo, assim, né? E aí a gente fez essa 2 diárias, assim, foi um clipe bem rápido. A gente gravou a primeira em Bragança, né? Nesse galpão abandonado e tal. Se eu não me engano, a galera cola lá pra empinar moto, tá ligado? Uns bagulho assim. Sim. E aí a gente ficou amarradão no pico, assim, um puta pico, assim, vocês vão ver, todo mundo vai ver no clipe, e é um baita de um pico, assim, falou, mano, é aqui. O que, na verdade, foi uma decorrência de um atraso que a gente teve, porque a gente teve a ideia de gravar num bar lá em Bragança que tinha um mini ramp. Então a galera ia andar de skate, ia ter uns Ah, footage de maneiro, skate isso é legal também e também. tal. Só que a gente não conseguiu, a gente acabou não conseguindo entrar no local, porque teve um erro de comunicação, o cara não falou pra gente que a chave estava em tal lugar, então a gente não conseguiu entrar lá dentro para realizar a filmagem, e esse galpão acabou só acontecendo como segunda opção, e realmente foi perfeito, assim, pro clipe, né? Pô, Isso na primeira e diária. E na já, segunda diária, pode falar. já era um balcão conhecido, um galpão conhecido, né? Não foi vocês que acharam do nada, né? No caso. Na verdade, eu acho que a gente ocupou primeiramente para fazer isso. Eu acho que ninguém pensou nisso, real. Mas no lado de fora tinha uns caras dando umas manobras assim Sim. com moto na rampa, assim, muito louco. Assim, falou, puta, é aqui mesmo, liga as paradas, vamos fazer Pô, barulho. pô, E é aí bom. a segunda sessão foi lá no Muxarabe e tal, lá no Ricardo e Aham. tal, em Extrema, lá na Serra da Mantiqueira e tal, que a gente fez as fotos e também fez a última parte do clipe, que são umas projeções e tal, a gente gravou lá no Legal. estúdio dele. Né? Pô, E aí começa isso, mostrando os integrantes da banda, tocando nesse lugar abandonado, radical, tá ligado? Destruído. Começa a passar essa energia de explosão mesmo, assim, nos primeiros versos, né? E aí, durante o clipe, começa a surgir essas imagens associadas à crítica social, uhum. né? Pô, o legal é que vocês não Né? conseguiram gravar no. Hã? Vocês não conseguiram gravar lá o negócio do skate, mas os caras de moto deram uma ajudada ali também, pô. Pelo menos isso. Sim. Pelo menos isso. E aí foi isso que aconteceu, cara. E aí a gente, no final do clipe, tem aquelas projeções e tal, nos nossos corpos, né? Enquanto o som tá rolando e tal, dá esse ambiance meio sideral e tal. Mas é isso, acaba que a pior coisa que acontece vira a melhor coisa depois na frente, né? Legal. Isso aí, cara. E vocês nasceram, né? A banda nasceu em 2023, né? Mas já traz influência, né? De bandas e estilos que marcaram gerações anteriores. E o que vocês acham que a juventude de hoje, né? Aham. Pode aprender com o legado da cena alternativa dos anos 90, 2000? O que você acha que a gente está mais herdando dessa geração? Olha, eu acho, na minha opinião, assim, falando pra Uhum. mim, que as minhas influências, na verdade, não são nem tão para 90 e 2000, assim, eu já gosto de coisas muito mais antigas, né? Sim. Eu acho que do meu ponto de vista, primeiro, você tem que escutar o que você realmente gosta, o que você sente bem, aquele som que te dá uma energia, não importa ele qual seja uma música eletrônica, né, sei lá, um samba ou até um rock and roll e tal, se te dá aquela energia e a vontade de tentar fazer alguma coisa diferente todo dia, eu acho que é isso que você
tem que procurar para você. Mas no caso de influências, assim, da nossa geração, né, tipo, eu acho que varia muito, né? Se você perguntar para os outros caras da banda, cada um deles vão ter as suas e são de diferentes épocas, assim como eu. Mas eu acho que dessa geração agora, realmente tá esperando alguém chegar com uma ideia, com uma mensagem para passar assim também, sabe? Porque eu acho que isso acaba deixando o legado vivo também, né? Porque você vê Sim. essas bandas mais antigas, cara, elas estão cada vez mais acabando e tal, já não estão fazendo os últimos shows. Agora o Planet Hemp vai tocar aí em novembro aqui do lado de casa. E vai ser o último show dos caras, entendeu? Os lendários Planet Hemp, né? Que o Marcelo quer que chame assim agora. Mas, então, aí é assim, né? Então a gente vai levando, mas eu falando por mim, pela minha banda, assim, a gente quer sempre levar esse legado do rock pela Sim, frente e com uma mensagem para as pessoas também poderem se conscientizar das paradas e mudar a atitude para uma forma mais positiva também, né? Eu verdade. acho que a música pode fazer isso, né? Ela é esse veículo. E o bom da música, da arte em si, é que ela nunca morre. Isso que é legal. A A banda, arte no geral, né? a banda acabou, mas a banda pode acabar, mas a música, a obra tá aí. É isso. Isso pode ser. Exato. Mas só dando um adendo que É. cigarro não tem prazo de validade, rapaz. Então, aqui não tem data para acabar, assim. Essa é a parada, Desculpa realmente. a piada, ele molha, mas ele seca. Demorou. E, cara, no lançamento, né, na divulgação, vocês usaram uma frase que eu adorei, que Ah, é quem ensina a guerra não sabe ensinar o amor, né? pode E, crer. cara, o que vocês esperam, até falando de mensagens, né, que a gente estava falando, de inspirações, de pegar alguém que inspire, o que vocês esperam ensinar ou inspirar quem está escutando a música de vocês, cara? Qual mensagem vocês esperam transmitir para as pessoas? Ah, cara, assim, tentar levar uma mensagem sempre de resistência, superação, sacou? Eu acho Sim. que a música fala muito isso, né? Raízes marginais, né? Tipo, essa gente proibida, né? Os selvagens na cidade. São essas forças de mudança, né? Uhum. Tem muito dessa parada, tipo, tem outra frase que eu gosto bastante, que é desobedecendo que se quebra um ditador, né? Você identifica como uma parte, né, dessa coisa toda, valoriza muito também essa quebra de opressão, né? Então, essa música realmente ela dá lugar para essas pessoas realmente poderem, né, se libertar e enfim, Sim. levar essa mensagem. Adotar essa visão, essa energia. É, E, bom, a trajetória de vocês, como a gente falou, ela começou de forma independente, né, com o EP ao vivo, estava comentando sobre isso. sim. E como é que essa vivência meio que na raça, ela acabou moldando a forma que você enxerga a música hoje? Cara, eu acho que assim, de novo, né? A gente sempre foi interessado por música antes da banda começar de fato, então, de algum jeito. Então, cada um com suas referências e tal, experiências, né? E eu acho que assim, a gente saiu em busca de nós mesmos como banda, assim, de alguma forma, né? Então, por diversão, a gente improvisou, aprendeu algumas músicas antigas, e em pouco tempo a gente começou esse processo misterioso de construir músicas, assim, a gente foi criando uma bela mistura, né, essa química que acompanhou a gente centenas de vezes ao longo desses 2 anos agora, né, relativamente é um tempo curto para uma banda e ter tudo isso, né, mas eu acho que a gente não controla isso também, sabe, são coisas que a gente encontra nesse fluxo de som e visão, e a gente simplesmente continua explorando, sem motivo assim para parar de compor e curtir, assim, né? É tipo um sonho pra gente, né? Então, no fim das contas, o nosso amor um pelo outro, pela magia da música, eles nos presenteiam com mais músicas do que a gente sabe o que fazer com elas, assim, né? E, Verdade. baseado nas antigas bandas de punk e tal, nacionais e internacionais, mais particularmente pro meu lado nacional, que eu adoro as bandas ali de 83, Cólera, Ratos, Extermínio, Olho Seco, a MAC, o Fogo Cruzado, enfim, eu me empolgo porque realmente a gente está levando também essa galera com a gente agora na nova geração. Então, Verdade. a banda ela realizou esse primeiro lançamento desse EP ao vivo, chamado Cigarros Molhados ao Vivo Antena Zero, que a gente gravou um programa lá na Antena Zero, que é uma Aham. web
rock, né? Sim, sim. Web rádio de rock, né? Acho que você tá ligado Aham. também. É conhecida, é conhecida. Então, a gente teve um link com o Clemente, assim, do Inocentes, foi super legal, que ele tava num show nosso em São Paulo, enfim, aí ele anunciou a gente e tal, antes do show, foi uma parada muito louca. E aí depois disso, eu acho que ele tava na rádio e tal, os caras falaram que iam fazer um programa novo lá com bandas, tipo, show livre, assim, e tal. E aí a gente foi convidado na primeira edição para tocar, e aí os caras colocaram lá a parada para acontecer, assim, de 19 mil cabeças, assim, escutando ao vivo, assim, falei, caralho, que foda, né? Mas a gente não soube Maneiro. na hora, né? Acho que os caras não queriam que a gente ficasse outro lugar ou tão assustado, assim, mas a gente deu o Mas, nosso máximo. E a gente mas, honra realmente essa tradição do punk mesmo, do it yourself, assim, de forma sim. independente, na época, né, sem selo ou gravadora, agora a gente já tá com tudo isso, mas a gravação do EP ela foi realizada através desse programa, lá na Rádio Antena Zero, o programa foi gravado lá no Jabaquara e tal, e aí na sequência agora vão ver esses 3 singles aí, os videoclipes, o EP e tal, já Mas, com a cara, dá aquele frio na barriga, cara. Você entrar numa rádio pela primeira vez pra gravar, cara. Olha, a gente estava bem à vontade, assim, a gente já Uhum. veio junto, assim, a gente foi junto, os 4 no carro e tal, escutando música e tal, conversando, acho que deu uma soltada, assim, na gente, né? Algo Sim. acontece quando a gente se junta para tocar, assim, sabe, cara? Não dá nem para explicar tanto, assim, é mais uma coisa energética mesmo, e todo show é diferente, todo show é uma Sim. energia, eu gosto até de falar isso e dar ênfase nisso, porque existem as músicas gravadas ao vivo lançadas, existem as músicas de estúdio e existe a gente tocando ao vivo nos shows. E cada Verdade. show é um show. Então, tipo assim, nas horas de solo, normalmente, você não vai escutar o solo que foi gravado no ao vivo ou no estúdio. Você vai escutar um solo ali que saiu naquela hora, naquele momento. E o baixo também, a bateria Yeah. também improvisa. E eu também, algumas músicas. Então, assim, tudo varia também, assim, sabe? E como você falou, essa é uma experiência. Você pode ir em 5 shows da Cigarros Molhados, cada um você vai ter uma experiência diferente. Vai ser uma experiência diferente, isso eu É. garanto, com certeza. É. E, cara, a gente fala muito sobre a arte como uma forma de transformar, né, o mundo, né, nesse caso. Como você acredita que a arte pode ser uma forma real de resistência, tanto social como política? Você Pô, acha? pra caramba, assim, assim, você não pode mudar o mundo, mas você pode fazer sua parte, tá ligado? Você Sim. pode mudar o mundo, mas você pode fazer sua arte, sacou? Então, se cada um fizer sua parte, a gente muda o mundo junto. E se todo mundo muda junto, a gente muda o mundo com a nossa arte, sacou? Então, Isso assim, a aí. arte é um veículo, cara. Seja uma pintura, seja uma música, seja um teatro, tá ligado? O que for. Se você está se expressando ali, passando uma ideia para outra pessoa, um sentimento e tal, isso já é alguma coisa, isso já é uma mudança, isso já é um progresso. Isso aí. E pra gente poder encerrar, sempre que uma pergunta mais reflexiva, né? Sobre esses Ah, cigarros molhados, cara, se você pudesse resumir a essência de vocês em uma frase, qual seria essa frase, cara? O que é cigarros molhados? em uma frase, O que você acha? cara, uma frase assim, como assim Sim, uma frase? pô, Tipo, uma sentença, assim. uma metáfora. O que você acha, cara, que pode ser cigarro molhado? Cara, eu acho que não é uma frase tão Pode falar, pode curta, falar. mas a primeira coisa que veio na cabeça é se Deus tivesse um ketchup e um cachorro quente e nós 4 fôssemos esse cachorro quente estando nos cigarros molhados, eu diria que esse cachorro quente seria muito bom. Pô, foi criativa. Gostei, foi bom, cara. Pô, irmão, valeu, cara. Adorei conversar com Então, você, valeu, cara. velho. Foi um prazer. Valeu E demais. para quem quer acompanhar também, né, o lançamento vai ser dia 29 de agosto, né? 29 de agosto, meia-noite, E já sai em todas as lojas aí, todas as isso aí. plataformas. E E a é o gente vai dia que estar a fazendo um gente. show, inclusive, lá em Minas Gerais, ali divisa com São Paulo. A gente vai fechar a primeira noite de um festival lá, a gente vai tocar na sexta-feira. Bacana. No dia do lançamento do nosso single e tal, vai ser bem legal. E Você tem o nome do festival com você? Lobo Fest, Lobo Rock Fest.
em Extrema, Minas Gerais. Vai começar sexta-feira e termina no domingo, 29, 30 e Isso aí, 31. galera. 3 dias de bandas rolando, acontecendo, vai ter Crisium, Dead Fish, vai ter umas paradas muito legais lá, né? Vai ter Cigarros Molhados fechando na sexta-feira. E é isso, vamos quebrar tudo lá. Dia 29 sai esse single, Raízes Marginais, em todas as plataformas. Às 11 sai o videoclipe já, né, para quem quiser assistir. Acompanha a gente no Instagram também, Cigarros Molhados Oficial. A gente está colocando umas paradas lá bem legais também agora. E muita coisa para acontecer ainda. Espero todo mundo ligado aí. Isso aí, eu vou até fazer um desafio para quem for nesse festival. A gente falou que cada show tem uma experiência diferente, né? É, Cara, vai na rede social depois e descreva como é que foi sua experiência. É um desafio, pô. é isso aí, é um É isso aí, desafio. quem tá vendo aí é um Tá desafio, pô. lançado. O desafio tá lançado aí. Isso Eu aí, é. garanto que da minha parte aqui vai ser cumprida a parada. Valeu, irmão. Até a próxima, cara. Bom, Um valeu, abraço. irmão. Até. Um abração. Tchau. Tamo